Alô, alunos da terceira série. Hoje, então, mais uma aula de história. Hoje nós vamos estar trabalhando o conteúdo da crise econômica de 1929, o fascismo e o nazismo. Essa aula é correspondente, então, ao dia 13 de 5 de 2020. Nós vamos estar trabalhando, então, características específicas da crise econômica de 1929 e junto, teorias e características sobre o fascismo e o nazismo, para vocês conhecerem um pouco mais desses regimes totalitários. Aqui, então, imagens, da crise de 1929 com a bandeira americana, mostrando, então, que esse momento nos Estados Unidos foi um momento muito drástico, porque afetou a economia do país, que, na verdade, era considerado já um país que estava em alta produção econômica. Aqui também eu trago para vocês os símbolos, do nazismo e do fascismo, na suástica, do nazismo, e a característica face do fascismo de Benito Mussolini. Dando continuidade, então, vamos entender um pouquinho o que foi a crise de 1929. Ela é conhecida também como a Grande Depressão, e ela teve início com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E essa bolsa era muito famosa, pelo fato de arrecadar milhões para os Estados Unidos. Foi causada pela superprodução e pela especulação financeira. A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte crise econômica que atingiu o capitalismo no final da década de 20, Ou seja, o capitalismo estava no auge, os Estados Unidos também, devido à superprodução, que a gente sabe que os Estados Unidos começou a produzir em larga escala após a Primeira Guerra. Com isso, então, ele abastecia grande parte do mundo. Quando houve a questão da crise, afetou drasticamente a economia estadunidense. Após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 2018, a economia dos Estados Unidos se tornou a mais importante do mundo. Haja vista que, com a destruição que a guerra provocou na Europa, a produção econômica de grandes potências, como a Inglaterra e a Alemanha, não mais se sobrepunha aos outros países, pois estavam em processo de recuperação. O que significa isso? Os Estados Unidos agora, então, é que abastecia todos os lugares, não mais a Inglaterra e a Alemanha, porque eles estavam se recuperando da guerra. Sendo assim, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, conseguiam uma produção econômica muito grande, pois tinham compradores dentro e fora do país, também estimulavam a oferta de crédito para esses compradores. O que é isso? Promovia a facilidade de compra para todas as pessoas, ou seja, o pagamento em crédito, ou seja, a prestação, ele nasceu nesse momento e dava condições a muitas pessoas, principalmente aos estadunidenses, a obter qualquer tipo de produto. Entretanto, sempre quando havia um período de pequena recessão, isto é, o decréscimo na produção econômica, o governo intervinha no mercado, aplicando mais crédito, que significa esse crédito através de dinheiro e de títulos da Bolsa de Valores, para reparar esses danos. Continuando, aqui eu trago para vocês um pequeno mapa, feito por uma aluna, para vocês entenderem melhor, de forma mais simplificada, o que foi a crise de 1929. Ela surgiu devido à superprodução que os Estados Unidos começou a produzir pós Primeira Guerra, favorecendo totalmente a indústria estadunidense, com armas, alimentos e empréstimos, todo tipo de coisa os Estados Unidos agora produzia. Aumentou a questão da oferta de emprego na indústria e a ampliação também do consumo interno. Como eu disse agora atrás, as pessoas agora tinham condições de comprar coisas a prazo. A produtividade em alta, dependência mundial da economia dos Estados Unidos, Quem estava dependente? Esses países que antes dependiam da Inglaterra e da Alemanha, agora vão depender totalmente dos Estados Unidos. A American Off-Way Life é o modo de vida estadunidense que foi criado nesse momento aqui, antes da crise. Todas as pessoas agora podiam comprar e ter uma vida consumista, ou seja, uma sociedade consumista. E todos promoviam essa ideia de um sonho americano, que foi até promovido para outros lugares do mundo, que é a American Way of Life.
A Europa, né, nesse momento, ela se recuperava, todo mundo sabe disso. Com o final da guerra, a Europa começou a se recuperar, só que os Estados Unidos não contavam com isso. Dessa forma, então, a Europa, né, a partir da sua recuperação econômica, ela vai diminuir o consumo de produtos que ela comprava dos Estados Unidos. Dessa forma, então, causando o quê? Uma grande recessão, ou seja, a depressão. E com isso, então, né, vai se ter a queda total do mercado, né, consumidor. E vai o quê? Atacar, né, drasticamente a economia, inclusive as bolsas de valores. E nesse momento vai surgir o chamado liberalismo econômico, né? O que significa esse liberalismo? O próprio mercado se regula, a especulação financeira e a supervalorização das ações. Com a crise, esse liberalismo econômico, então, o que acontece com ele? Cai sobre terra, né? Dessa forma, então, vai se haver a quebra da Bolsa de Valores, né, de Nova York. Foi decretada falência, né? E essa falência acabou gerando um processo como se fosse uma bola de neve de contas, porque as ações elas decresceram, perderam seu valor. Com isso, então, vai acontecer um grande desemprego dentro de toda a população. Acho que foi o período mais tenso nos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial, onde o subemprego, né, ele vai surgir, o desemprego vai ser escabuloso, né? Há um alto índice de suicídios e de bandidagem também, porque as pessoas começaram a sacar as lojas que então estavam fechadas. Com isso, então, né, vai se ter reflexos em todo o país, mas também nos países que compravam dele, inclusive aqui no Brasil. Né, vai se ter uma redução drástica do consumo de café, porque os estadunidenses compravam café aqui, e vai gerar uma crise aqui na época Vargas, onde, né, o valor do café vai decair terrivelmente, né? E isso vai afetar a balança comercial, principalmente aqui no período, né, do governo de Getúlio Vargas. As consequências, né? Crise econômica, né, falência dos bancos, crise social, um desemprego assustador, crise política, a intervenção do Estado, né? E o aumento do nacionalismo. Esse aumento do nacionalismo é justamente o que a gente vai estar estudando posteriormente, que é o fascismo e o nazismo, pois as pessoas vão ter muito menos tolerância em relação, né, à democracia, que vai também dar ênfase à Segunda Guerra Mundial. Para resolver tudo isso, né, o Delano Roosevelt cria o modelo do New Deal, né, que é um projeto onde ele começa a incentivar a construção civil e modelos que vão ajudar a tirar, né, os Estados Unidos da crise, que são chamados de medidas intervencionistas, ou seja, o Estado vai interferir. Esse processo foi lento, porém, né, nós sabemos que ele foi muito rápido esse processo. Em 10 anos pós essa crise, os Estados Unidos já tinham se recuperado. É mais ou menos essa ideia que a gente precisa ter sobre a crise, né? E vocês podem também estar aprofundando um pouco mais, fazendo pesquisas sobre esse momento tão importante, né, do mundo. A crise de 1929, ela também foi conhecida, né, como a Grande Depressão. Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no fim da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico, que naquele momento teve como causa a superprodução e especulação financeira. Foi isso que a gente falou, né? Então, qual foi a solução que a gente falou? O New Deal surgiu para recuperar a economia norte-americana após a crise de 1929. Era um plano econômico que modificou a relação dos Estados Unidos com a economia. E nesse contexto, surgiu o plano econômico chamado New Deal, liberalismo econômico e a crise. Passando para frente, né, a gente vai entender um pouquinho agora sobre o fascismo e o nazismo. O fascismo, ele é particularmente da Itália, né? Ele é chamado de Partido Nacional Fascista. Na Europa, foram vários os movimentos de extrema-direita a surgir e a ganhar adeptos. Por quê? Os partidos de esquerda, no caso, ficaram desmerecidos principalmente com a questão da Primeira Guerra, com a questão da crise de 29, e vai então se ter
né, um movimento de crescimento desses movimentos de direita. Após a Primeira Guerra Mundial, entre os quais se destacou o Partido Nacional Fascista na Itália, desenvolvida por Benito Mussolini, que é, né, o líder do fascismo, né, na Itália. A origem desse termo, né, fascismo, né, em italiano, fácil, desenvolveu-se a expressão fascismo, que passou a ser usada de forma mais geral para caracterizar partidos e regimes políticos com semelhanças a este, né, que era o partido italiano, Partido Nacional Fascista. Aqui a imagem, né, do Benito Mussolini, né, da qual ele sempre promovia imagens de poder, né, para fortalecer, né, a ideia de que se tinha de a Itália estar totalmente desacreditada, principalmente com a questão da Primeira Guerra Mundial, da qual, né, ela foi descaracterizada principalmente pelo fato de ter mudado de lado, né? Nós já sabemos disso. A Itália, no primeiro momento, estava do lado dos Estados Unidos, depois passou para o lado da Alemanha. Isso acabou gerando um descrédito muito grande dentro da Itália. O Hitler, né? O Hitler é outro, né, personagem desse movimento totalitário que nós estamos aprendendo aqui, chama-se regimes totalitários, né, que adotou uma ideia totalmente radical ao governar. Né? O Hitler ele foi dirigente do partido nazi, nascido em 1889, e tinha como sonho entrar para a Academia de Belas Artes. Sonho nunca realizado, talvez por isso, iniciou-se o percurso da marginalidade até ter sido admitido no exército alemão. Em 1921, assumiu a chefia desse partido, que era chamado Partido Nacional Socialista. Porém, esse socialismo aqui é uma enganação. Na verdade, ele tinha a intenção de se tornar, né, bastante conhecido, e esse partido deu essa proposta a ele, mas ele não tinha os mesmos ideais desse regime aqui. Continuando, a vida do Hitler, né? Participou num golpe ao poder e foi condenado a 5 anos de prisão. Nesse momento, o Hitler vai escrever um dos mais famosos diários, que é conhecido, né, da Segunda Guerra Mundial, Mein Kampf, né, onde ele escreveu e ditou regras para a sua teoria racista e o seu programa político, que veio posteriormente com o regime nazista, né? Com o Partido Nazi no poder, dominou a Alemanha até 1945, ano que acabou por se suicidar com o final da guerra. A implementação do nazismo na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial foi estabelecido na Alemanha o regime democrático, originando uma situação bastante difícil. Essa situação econômica agravou-se devido à guerra e ao pagamento das indenizações exigidas pelos vencedores na guerra. Vocês estão lembrados disso, né? Que como a Alemanha perdeu a guerra, ela foi obrigada a pagar altas indenizações, né, à Inglaterra, e isso gerou, né, uma crise muito grande econômica no país. Daí então, né, o surgimento desse nazismo na Alemanha tem essas principais características aqui para o surgimento dele, né? Contrariado com essas influências da Inglaterra e essa cobrança de grandes impostos, eles começaram a se organizar e criar, né, o regime nazista. O nazismo foi um dos maiores exemplos de totalitarismo. O que é esse totalitarismo? Nós temos que entender isso. Um regime totalitário onde o chefe tenha o poder total e coordena a mente das pessoas. Um exemplo muito grande disso é o nazismo, né? Que eles criaram uma teoria que acabava fazendo uma lavagem cerebral na mente das pessoas e passando isso de geração a geração. A população não tinha um mínimo de liberdade e o Estado era submetido às ordens do Führer, o guia, no caso, Adolf Hitler, que exigia obediência a todos os cidadãos. Né? E a gente, pelo pouco que a gente conhece sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que isso tudo aconteceu ferozmente. Né? Os suspeitos e opositores do regime eram enviados para os campos de concentração, que foi uma outra alternativa muito severa do movimento nazista, que criou os campos de concentração para a eliminação, principalmente das raças consideradas pelo Hitler, né, de inferiores. Então, pessoal, até aqui a gente entendeu um pouquinho sobre o que foi
né, a crise de 1929 e o porquê que nós entramos no nazismo e no fascismo, que foi o surgimento desses regimes totalitários, principalmente devido às crises econômicas que estavam acontecendo, né, no mundo nesse momento. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula, onde a gente vai dar continuidade, né, um pouco mais de entendimento desse nazismo e desse fascismo, para a gente poder entrar na Segunda Guerra Mundial. Até mais e até uma próxima aula.